Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de matemática do ensino médio, onde falaremos sobre relações métricas no triângulo retângulo. Em seguida, te falo sobre isso. Aqui é o professor Jorge Damasceno. Neste vídeo vamos dar seguimento ao curso de matemática do ensino médio, do módulo 1, Geometria Plana. Hoje é a aula número 4, que trata sobre relações métricas no triângulo retângulo. Antes, porém, eu peço que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like, ok? Então vamos lá. Relações métricas no triângulo retângulo. A figura que aparece, todos já sabemos que é um triângulo, e a forma como a gente pode identificar que seja um triângulo retângulo é simplesmente pela ocorrência de pelo menos não, tem que ser um ângulo reto, um ângulo com 90 graus, ok? Então, todo triângulo retângulo ele tem que ter pelo menos um dos ângulos igual a 90 graus, para, digamos assim, ser caracterizados como um triângulo retângulo. Algumas características do triângulo retângulo. Ele possui o seu lado maior, conhecido como hipotenusa, ok? E os demais lados como catetos. Também pode ocorrer o caso do triângulo retângulo com os catetos iguais, tá? Ou, como é o caso aqui, um cateto menor e um cateto maior, ok? E o que são relações métricas no triângulo retângulo? As relações métricas são equações que relacionam as medidas dos lados e de alguns outros segmentos de um triângulo retângulo. Então, o objetivo das relações métricas é relacionar os catetos, a hipotenusa, como também a altura e os segmentos que são determinados a partir, digamos assim, da altura projetada sobre a hipotenusa. Tá? Então, ali vamos ter dois segmentos, que são projeções dos catetos. Então, isso a gente vai ver na sequência. Então, os elementos do triângulo retângulo. A figura a seguir é um triângulo retângulo ABC, cujo ângulo reto, como eu falei, todo triângulo retângulo tem que ter um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Está aqui no ângulo A. E é cortado pela altura AD. A altura AD que corta perpendicular à nossa hipotenusa e divide a nossa hipotenusa em dois segmentos M e N. Ok? Então temos aí a hipotenusa C, o cateto menor B, a nossa hipotenusa A, o cateto maior C, o cateto menor B, e os segmentos M e N que a gente vai destacar mais à frente. Então, os elementos do triângulo retângulo. A letra A, que é o maior lado do triângulo retângulo, é a medida da hipotenusa. As letras B e C são as medidas dos catetos, que, como eu falei, também, no caso aqui, cateto menor e cateto maior, mas pode ser também com os catetos iguais. A letra H é a medida da altura do triângulo retângulo, correspondente ao ângulo reto, projetado, perpendicular à hipotenusa. A letra N é a projeção do cateto AC sobre a hipotenusa, enquanto M é a projeção do cateto C, ou do lado BA, sobre a hipotenusa, ok? Então, são os elementos do triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras. A primeira relação métrica. Esse teorema é bastante conhecido, e ele é simples, ele é definido como
o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ele é válido para todos os triângulos retângulos e pode ser escrito da seguinte maneira. A hipotenusa é A ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. B2, cateto menor, B ao quadrado, mais C2, cateto menor ao quadrado. A segunda relação métrica, ela fala o seguinte, que a hipotenusa do triângulo retângulo é igual à soma das projeções de seus catetos sobre a hipotenusa, ou seja, A é igual a M mais N, que são as projeções. M é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa e N é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. E matematicamente a gente pode escrever como A igual a M mais N. Ok? Terceira relação métrica. O quadrado da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é igual ao produto das projeções de seus catetos sobre a hipotenusa. Então, o quadrado da altura relativa à hipotenusa, que é o H ao quadrado, é igual ao produto das projeções, né, dos catetos sobre a hipotenusa, ou seja, M vezes N. Matematicamente, H ao quadrado é igual a M vezes N. Quarta relação métrica. É usada para descobrir a medida de um cateto quando as medidas de sua projeção sobre a hipotenusa e a própria hipotenusa são conhecidas. Tá? Então, como vai ser isso? Eu quero encontrar o valor do cateto C e tenho a hipotenusa e tenho a projeção do cateto sobre a hipotenusa M. Então, C ao quadrado vai ser a hipotenusa vezes o M. Se eu desejo encontrar o cateto menor B e tenho a sua projeção N sobre a hipotenusa e a própria hipotenusa, B ao quadrado é A vezes N. O cuidado que tem que ter é entender o conceito, não decorar as letras, que eventualmente essas letras elas podem estarem invertidas, né, em alguma situação, e aí se você simplesmente for decorar a letra, vai se complicar. Então é importante entender quem é a letra, quem é cada segmento. Ou seja, nesse caso, M é a projeção do maior cateto sobre a hipotenusa. Poderia ser aqui N e M ao contrário. O importante é entender que essa projeção do cateto maior, no caso aqui é M, e essa projeção N corresponde à projeção de B sobre a hipotenusa A. Então é importante entender o conceito, ok? Quinta relação métrica. Ela diz o seguinte: o produto entre a hipotenusa A e a altura H, A vezes H, de um triângulo retângulo, é sempre igual ao produto entre as medidas de seus catetos. A vezes H é igual a B vezes C. Produto da hipotenusa vezes a sua altura é igual ao produto dos catetos. No caso aqui, B vezes C. Então, matematicamente, A vezes H é igual a B vezes C. Vamos a alguns exemplos para a gente fixar o entendimento. Primeiro deles, qual é a medida da diagonal de um retângulo cujo lado maior mede 20 centímetros e o lado menor mede 10 centímetros? Ou seja, né, o retângulo ele possui 4 ângulos retos e a sua diagonal ela divide o retângulo em 2 triângulos retângulos. Esse de baixo, que eu estou mapeando aqui com o mouse, e o de cima, sendo que a diagonal do retângulo, indicada aqui por A, é a minha hipotenusa, ok? Então, a minha diagonal aqui vai ser calculada pelo Teorema de Pitágoras como se fosse a hipotenusa e eu encontro a resposta. A diagonal de um retângulo divide-o em 2 triângulos retângulos. Essa diagonal fica sendo a hipotenusa, como mostra a figura
a seguir, como nós já explicamos. Continuando, então a solução vai ser a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, a ao quadrado, 20 ao quadrado, mais 10 ao quadrado. 20 ao quadrado, 400, 10 ao quadrado, 100, 400 mais 100, 500, que é igual a ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 500, efetuando essa operação, vai dar 22,36 centímetros aproximadamente. Ok? Exemplo 2. Um triângulo cujas projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 10 e 40 centímetros tem que altura? Então, utilizando essa relação métrica, H2 igual a MN, nós encontramos diretamente que H2 é igual a 10 vezes 40, já que elas, 10 e 40, são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, M e N. Então, H2 é 10 vezes 40, H2 é 400, H raiz de 400, que vai dar H igual a 20 centímetros. Exemplo 3. Calcule a altura do triângulo. Então, a altura aqui do nosso triângulo, que sai, triângulo retângulo, que tem aqui um ângulo reto, em A, que sai do ângulo onde tem o ângulo de 90 graus, até a hipotenusa, perpendicularmente, dividindo a hipotenusa em duas partes, as duas projeções, 6 e 12. Ele quer a altura. Então, a altura desse triângulo é dado pela relação H2 é igual a MN, como já vimos. A altura ao quadrado é igual ao produto das suas projeções, 6 e 12. 12 vezes 6, raiz de 72. H2, 12 vezes 6, H igual a raiz de 72, que dá 8,485. Exemplo 4. Calcule a medida de x. Tá? Então, temos aqui a hipotenusa, que vale 18. X é a projeção do cateto maior, que vale 16, sobre a hipotenusa. E ele quer justamente essa projeção. Então, vamos lá. Usamos a seguinte relação. B ao quadrado é igual a A vezes M. Ok? M aqui, no caso, vai ser o meu x. Então, B ao quadrado, que é igual a A vezes M. B ao quadrado é 16 ao quadrado, que é igual a A, que é a minha hipotenusa, 18 vezes x. 16 ao quadrado é 256, que é igual a 18x. X vai ser, então, 256. Eu passando aqui o 18 dividindo para o outro lado. Fica 256 dividido por 18, que vai me dar x igual a 14,22. E, finalmente, o exemplo 5, determine no triângulo abaixo a medida da hipotenusa, a altura em relação à hipotenusa e a projeção dos catetos sobre a hipotenusa. Então, num só exemplo, a gente vai conseguir executar aqui várias ações. Então, vamos verificar. Primeiramente, a minha hipotenusa ela está identificada por x e as projeções estão representadas por z e por y, e a minha altura h. E os catetos, o cateto menor 9 e o cateto maior igual a 16. Para o triângulo externo, podemos determinar o valor de x através do teorema de Pitágoras. Então, eu tenho aqui x como hipotenusa e tenho os dois catetos, já encontro direto pelo teorema de Pitágoras. Lembrando que aqui depois eu posso também observar que aqui a altura vai me garantir aqui um outro tipo de outro triângulo retângulo, com um cateto sendo a sua própria altura e outro cateto sendo y. E a hipotenusa desse triângulo aqui, que eu estou mapeando, sendo o 16. E tem um triângulo retângulo também menorzinho aqui, onde a hipotenusa vai ser o 9, o cateto maior o H e o cateto menor o Z. Então, a gente vai usar essas informações para desenvolver essa questão. Então, vamos lá. Continuando, x2, que é o triângulo retângulo externo maior,
vai ser igual a 9 ao quadrado mais 16 ao quadrado. x2 é igual a 9 vezes 9 é 81, mais 16 ao quadrado, que é 256. 256 mais 81 dá 337, então meu x é raiz de 337. O x, que é a minha hipotenusa, dá 18,36. Continuando, agora as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Temos então, né? Então vamos ver quem são z e y. Então, eu tenho aqui, né, pela expressão, o produto quando eu tenho o valor do cateto, né, como a gente viu, eu posso ter o cateto ao quadrado, que é o produto da sua projeção, que é z, vezes a hipotenusa, que no caso aqui é x. Então, vai ser 9 ao quadrado igual a x vezes z, 81, 9 ao quadrado 81, x 18,36 vezes z. Então, z vai ser 81 dividido por 18,36. Meu z, então, vai ser igual a 4,4. 81 dividido por 18,36 corresponde a 4,4. Enquanto que o meu y vai ser da mesma forma, usando aquela expressão, né, quando eu tenho o cateto, a hipotenusa e a projeção, né, sobre a hipotenusa, que no caso aqui é y, que é o que eu quero. Então vai ser 16 ao quadrado igual a x vezes y. 16 ao quadrado igual a x vezes y. 16 ao quadrado, 256x, que já calculamos, 18,36 vezes y. Então, y, 256 dividido por 2, ou 18,36. 256 dividido por 18,36. Então, meu y é igual a 13,9. Então, vamos agora determinar a altura h através da relação do produto entre os catetos. Ok? Que é aquela expressão já vista. Então, x vezes h, hipotenusa, vezes h é igual a o produto dos catetos, 9 vezes 16. X vezes h igual a 9 vezes 16. X, 18,36 vezes h igual a 9 vezes 16, que é 144. H, a altura h vai ser 144 dividido por 18,36. 144 dividido por 18,36, que vai me dar h igual a 7,8. Ok? Finalizamos agora essa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. E antes de encerrar, peço que você se inscreva no canal, caso ainda não tenha sido inscrito. Acione a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, né? Deixe o seu like e também não se esqueça de compartilhar o vídeo, né, nas suas redes sociais. Desejo a você bons estudos e até o próximo vídeo.